Olá pessoal, prontos para mais uma aula de ciências? Então, assistam todo o vídeo, prestem bastante atenção, façam os exercícios no final, que eu estou aguardando as respostas de vocês. Até a próxima aula! Hoje falaremos sobre a temperatura. Mas o que é a temperatura? Bom, o que acontece é que todas as substâncias são formadas por moléculas. Essas moléculas, elas se agitam. Quando elas se agitam pouco, a temperatura é baixa. Quando elas se agitam mais, a temperatura aumenta. Então a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Aqui a gente pode observar, então, à medida em que a temperatura aumenta, as moléculas vão se movimentando cada vez mais. Então, quando está mais frio, elas se movimentam um pouco, se aquece um pouquinho, elas se movimentam mais, e se aquece bastante, elas vão ter um movimento maior ainda. O contrário também acontece. Quando a temperatura vai diminuindo, as moléculas vão diminuindo a agitação também. A temperatura, então, é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação, que a gente também chama de energia cinética, das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior será a temperatura. Quanto menos agitadas, menor será a temperatura. Então, em outras palavras, a temperatura mede o quanto as moléculas de um corpo estão agitadas. Se a gente comparar um copo de café com um sorvete, que é gelado, podemos afirmar que as moléculas do café estão mais agitadas do que as moléculas do sorvete. Veja então, comparando um com o outro, ó, as moléculas do café, que está quente, né, o café que está quente, se movimentam muito mais do que as moléculas do sorvete, que está mais frio. Então é por isso que o sorvete ajuda a refrescar no verão e um café quentinho aquece no inverno. Só que quando a gente fala de calor, a gente não está falando exatamente de temperatura. Existe uma diferença entre calor e temperatura. Quando a gente fala que está com calor, na verdade a gente está se referindo ao que a gente chama de sensação térmica. Então a sensação térmica é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar, devido às condições do ambiente. O nosso corpo trabalha a uma temperatura aproximada de 36 graus centígrados. Quando a temperatura está muito abaixo de 36, a gente sente frio. Quando ela está muito próxima de 36, a gente vai sentir calor. A temperatura é medida por termômetros. Os termômetros, eles têm escalas, que nada mais são do que os números que vão nos ajudar a medir a temperatura. Existem no mundo 3 escalas diferentes. Geralmente os termômetros já vêm com 2 escalas. Uma escala em graus centígrados, que é a mais usada no Brasil, e uma escala em graus Fahrenheit. Vejam que a mesma temperatura, ela tem números diferentes numa escala e noutra. Vamos comparar as escalas então. Então, nós temos 3 escalas termométricas, que é a escala Celsius, que é a que a gente mais usa, né? Quando a gente fala da temperatura, a gente usa o grau centígrado, que é a escala Celsius, tem o Fahrenheit, que é um outro tipo de escala, e tem a escala Kelvin. Para comparar as 3, a gente vai olhar aqui o ponto de fusão, que na verdade é a temperatura na qual a água vira gelo, e o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual a água ferve. Então, essa temperatura é a mesma, sempre. A forma de medir que é diferente. Então, na escala Celsius, a temperatura na qual a água vira gelo é 0 graus centígrados. E a temperatura na qual a água ferve é 100 graus centígrados.
Na escala Fahrenheit, que é a mesma temperatura, só o valor que é diferente, a água vira gelo aos 32 graus Fahrenheit e ferve com 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, a água vira gelo quando está em 273,15 graus Kelvin e vira vapor, ou seja, ferve, quando estiver a 373,15 graus Kelvin. No Brasil, a escala que a gente mais usa é a escala Celsius. A gente lê assim, então, 0 graus, né, 0 com o sinal de graus aqui e a letra C maiúscula, significa 0 graus centígrados. 100 graus centígrados. Então é 100 mais o sinal que representa graus, mais a letra C. Então, isto aqui significa 100 graus centígrados. O nosso corpo sempre perde calor para o ambiente através do contato direto da pele com o ar. Esta perda de calor vai ser maior dependendo da umidade do ar e da velocidade do vento. Assim, a sensação de calor pode variar, né, que é o que a gente fala de sensação térmica. Então, conforme a velocidade do vento ou a umidade do ar, a gente vai ter uma sensação térmica maior ou menor. Por exemplo, num dia de muito calor, se tiver um ventinho, fica mais agradável, ou seja, a sensação de calor diminui. A umidade também, num dia que está muito quente e que tem muita umidade, a sensação de calor aumenta. Então vejam, ó, o ventilador nos ajuda dessa forma, porque ele vai nos ajudar a diminuir a sensação de calor, vai fazer com que o nosso corpo consiga eliminar o excesso de calor mais rápido. Calor. Existe uma diferença entre calor e temperatura. A gente já viu que temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. E calor o que é então? Bom, o calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à transferência de temperatura de um corpo para o outro. Essa transferência de temperatura vai ocorrer daquele corpo que tem maior temperatura, ou seja, que está mais quente, para o corpo que tem menor temperatura, aquele que está mais frio, até que os dois atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Então acontece isso, ó, a gente tem um corpo que está mais quente e um corpo que está mais frio. Então, sempre vai ocorrer a transferência do calor daquele corpo que está mais quente para o mais frio. Quando a gente prepara um café, por exemplo, e deixa esse café em cima da mesa e demora para tomar, o que vai acontecer? O café vai esfriando. Por quê? Porque o café que está quente vai passar calor para o ar que está mais frio. Dessa forma, vai haver uma perda de calor do café e a transferência desse calor para o ar. A mesma coisa quando a gente coloca a chaleira sobre o fogo, o calor que está no fogo vai passar para a água, fazendo com que a água aqueça. Então, quando num dia quente a gente diz que está com calor, na verdade, a gente não está falando de calor propriamente, a gente está falando sobre sensação térmica. A sensação térmica é a capacidade que a gente tem de perceber a temperatura do meio ambiente, que pode variar, conforme a gente viu, dependendo das condições de vento, condições de umidade. Calor, então, é essa passagem, essa transferência de calor entre os corpos. Outra coisa que é importante lembrar também é que os corpos com temperatura baixa, ou seja, o corpo que a gente diz que está frio, na verdade ele também possui calor. A diferença é que ele é menor. Os corpos frios é porque tem menos calor. Os corpos quentes são aqueles que têm mais calor. Agora
então é a vez de vocês realizarem as atividades.